Olá pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo porque nos últimos dias eu tenho visto aí uma série de críticas, tá? Em relação à produção das chamadas precocinhas, que na verdade é a prenhez das novilhas aos 13, 14 meses de idade. Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas e Integral Mix. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês que hoje a gente tem uma tendência de ter uma certa dicotomia. Você faz uma coisa, você é moderno, você é eficiente, você ganha dinheiro. Você não faz, você é atrasado. A questão de uso, né, da prática, né, de emprenhar novilha aos 12 até 14 meses de idade, vamos manter essa faixa aqui, ela tem sido muito usada como isso. Quem faz está certo, quem não faz está errado. Primeiro, o seguinte, isso é um grande equívoco. Achar que todo mundo é obrigado a trabalhar buscando emprenhar novilhas, principalmente Nelore, aos 12, 13, 14 meses de idade. É um grande equívoco. Qual que é o outro grande equívoco? É achar que quem faz isso está fazendo uma coisa errada. E o que é que eu tenho visto? As pessoas que são contra a produção, né, das chamadas precocinhas. Primeiro, dizer que isso é obtido em condições artificiais e principalmente utilizando hormônios. Primeiro, gente, vamos ser razoáveis. Tudo que a gente faz na pecuária de corte ou na produção animal de uma maneira geral é artificial. O natural é a vida silvestre que essas espécies viviam. Tudo que nós fazemos em maior ou menor intensidade é artificial. Você criar animal, fazer estação de monta, fazer cerca, manejar, plantar capim, isso é tudo artificial. O que vai diferenciar uma fazenda para outra é o nível de artificialismo que nós vamos utilizar. Então, achar que emprenhar novilha aos 12, 13, 14 meses de idade, é porque é uma coisa artificial, você pode até criticar o grau de artificialismo que você está utilizando, tá? E aí vem dizer que isso é obtido através de uso de hormônio e alguns até ainda criticam, através de alimentação. Gente, nós temos aqui, ó, você produz baseado em sanidade, alimentação, manejo e condições ambientais de uma maneira geral, que de certa maneira é ligada com os dois itens que eu citei anteriormente, e em genética. Simples assim, tá? Você vai utilizar, você precisa de ter uma boa sanidade, uma boa nutrição, tá? Um ambiente bom e ter genética para produzir, para emprenhar novilha precocemente. Dizer que isso aí é obtido só com artificialismo, a gente sabe, isso é um absurdo o que as pessoas estão querendo passar para alguns incautos aí. Depois dizer o seguinte, não adianta fazer precocinha porque elas não vão se emprenhar após a primeira aparição. Verdade, se isso tiver sendo feito sem planejamento, sem uma boa nutrição, sem um bom manejo de pastagem, sem uma suplementação, se for o caso, tá? Então isso não é regra. Isso pode acontecer e eu digo mais, tem acontecido com uma frequência muito grande, porque as pessoas acham que produzir precocinha é fazer novilha emprenhar com 12, 13, 14 meses. Isso é o primeiro passo. Para você obter bons resultados com isso, você tem que ter várias etapas daí para frente, tá? Depois,
essas fêmeas depois transformam em vacas pequenas que não prestam. Verdade também se a pessoa achar que a função é apenas emprenhar essas novilhas precocemente e não fazer um acompanhamento e um planejamento. Se for bem feito, se for um planejamento bem feito, elas irão parir e atingir o peso adulto sem nenhum problema. E aí, eu tenho visto muito o perfil, tá? O perfil dos críticos, fazendeiros tradicionais, donos de grandes extensões territoriais, e um outro tipo muito comum é o criador de genética ruim, o cara que ficou selecionando, sabe, Nelore para pesar 1 tonelada e mais algumas centenas de quilos, vacas tardias, feita achando que é uma maravilha, indo contra a essência do Nelore, que é ter um animal de porte médio, extremamente eficiente. Essas pessoas vão ser contra as precocinhas, porque a genética que ele detém é uma genética selecionada de forma equivocada, que é para grande tamanho adulto. Esses animais vão ter enorme dificuldade em emprenhar precocemente. Agora, essas pessoas estão erradas? Não! A pessoa tem grande extensão territorial, ele quer criar o rebanho dele à base de pasto e sal mineral. Não vai conseguir fazer precocinha. E ele está errado? De jeito nenhum. É a opção que ele fez de produzir. Agora, as pessoas que estão trabalhando com áreas menores, onde eles precisam extrair mais, tá, das áreas e desses animais, buscar uma precocidade no rebanho é quase que uma obrigação, quase, que também nem digo que é uma obrigação, mas pode ser uma alternativa interessante. Então, pessoal, não vamos seguir aí não, que o cara fala, professor, quem é o senhor para criticar? Olha a experiência. Gente, eu tenho 62 anos, eu poderia me colocar numa posição de uma pessoa experiente, mas experiente, em muitos dos casos, é a forma da pessoa dizer que é uma pessoa que faz coisa errada por muito tempo. Não quer dizer que porque eu tenho 62 anos, eu sou mais, o que eu faço é melhor do que um que de 30 está fazendo. Pode ser que ele tenha uma visão e uma capacidade de enxergar o mundo muito melhor do que eu. E como dizia o Thomas Edison, para muitas pessoas, tá? Para muitas pessoas, a experiência é como uma lanterna na popa de uma embarcação, que ela só ilumina para trás. Então, a experiência, para quem só consegue olhar para trás e não consegue olhar para frente, não serve de nada. Então, eu queria só dizer aqui para vocês, tá? Você bem, para tranquilizar quem está buscando, produção das precocinhas, emprenhando as suas fêmeas numa idade mais jovem. Se você tiver um bom acompanhamento técnico, tiver uma boa gestão, tiver uma boa análise econômica, você pode sim obter bons resultados e lucro com essa prática. Agora, entendam, isso não é uma obrigação. Você pode estar trabalhando com prenhez aos 24 meses e estar sendo extremamente eficiente. Fazer precocinha não é uma obrigação, mas também não deve ser uma proibição. Conheça o seu rebanho, conheça a sua propriedade,
faça contas. Eu já fiz mais de 1, 2, 3 experimentos avaliando, né, a produção e a prenhez precoce em novilhas Nelore. É possível, sim, ganhar muito dinheiro com essa prática, mas ela, infelizmente, não vai ser uma técnica para ser utilizada de forma generalizada. Alguns vão conseguir bons resultados, outros nem tanto. Tecnologia não pode ser moda. Tecnologia é para ser analisada caso a caso. Espero que o seu caso seja de usar a prenhez, né, aos 12, 13, 14 meses. Mas se não for, você não é pior do que ninguém. Pode não ser o momento de você trabalhar. Eu conheço fazendas excelentes que trabalham com prenhez aos 24 meses, fazendas excelentes que trabalham com prenhez aos 18 e aos 12, 13, 14 meses. Cada caso é um caso e não enverede, né, nessa história de que fulano tem a cabeça branca, ele sabe de tudo. Não, ele pode saber de tudo, sim, mas tem gente nova fazendo coisa nova e que é o futuro da pecuária de corte no Brasil. Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas e Integral Mix.